seja bem-vindo, bem-vinda em nosso culto que é transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Quero trazer para vocês a palavra bíblica de Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos falam assim: Renovai-vos no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que essa palavra bíblica nos anime, que ela nos direcione nesse dia, durante essa nova semana, e que assim também possamos iniciar este culto na presença do nosso Deus, esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Diante desse Deus, queremos nos colocar em oração. Amado Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de nos reunir em culto e de mais uma vez ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua verdade, ouvir aquilo que tens para a nossa vida. Orienta-nos, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos clareza, dá-nos, ó Deus, o entendimento dessa palavra e que nós possamos aplicá-la na nossa vida. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convido você para ouvir um hino, também depois a história bíblica das crianças. Eu sou a tia Márcia e hoje venho aqui compartilhar com vocês mais um mandamento. Então, crianças, já falamos do primeiro mandamento, do segundo mandamento, o terceiro mandamento, o quarto, o quinto mandamento, falamos do sexto, do sétimo e hoje vamos falar do oitavo. O oitavo mandamento significa não mentir. Mas eu acredito, né, crianças, que nenhum de vocês mente, não é verdade? Mas eu vou contar uma história para vocês. Sabe, crianças, nós temos a amiguinha Lara. Ela é uma menina normal. Ela ia na escola, ela fazia tudo como uma criança normal. Mas ela tinha um defeito tão feio. Ela era uma menina mentirosa. Ela mentia. Ela mentia para os amigos, ela mentia para o pai e a mãe, ela mentia para a vovó, para o vovô, para todo mundo ela pregava uma mentira. Ela era conhecida como uma menina mentirosa. Que feio isso, não é mesmo, crianças? Mas um dia, Lara foi para a escola, chegou lá, contou para os amigos dela que o vovô dela tinha uma vaca que falava. Imagina só, né, crianças? Isso aí não existe, né? Mas Lara contou isso lá. Mas as outras crianças, ninguém acreditou nela.
sabiam que ela era mentirosa. E a vovó dela começou a perceber que Lara mentia muito e ela estava perdendo os amigos dela de tanta mentira que ela pregava. Então a vovó dela chamou para conversar. Então Lara começou a chorar para a vovó, dizer: vovó, eu não minto, eu sou tão querida, não sei o quê. E a vovó foi conversando com ela e Lara chorava. Mas de repente Lara entendeu e aceitou os conselhos da vovó. Então Lara aceitou os conselhos da vovó e parou de mentir. Aceitou que a gente não deve mentir, que a gente só deve falar a verdade. Lara começou a ser uma menina diferente, também começou a ter amigos, todo mundo começou a olhar ela com outros olhos. Mas por quê? Porque ela falava a verdade. A avó dela aconselhou ela que não mentisse mais, indiferente o que fosse, sempre se falasse a verdade. Pois é, crianças. Deus deixou escrito aqui na Bíblia um versículo para nós, que está escrito lá em Levíticos 19:11. Não roubes, não mintas e não engane os outros. Muitas vezes mentimos para enganar os outros, não é mesmo? Aqui está escrito que não devemos fazer isso. De maneira alguma devemos mentir. Sempre devemos falar a verdade, indiferente o que acontecer. Se quebramos alguma coisa, ou se aconteceu alguma coisa na escola, brigamos com um amiguinho, ou alguma coisa assim, sempre falamos a verdade. A verdade prevalecerá sempre. Não tem aquele ditado que se diz: a mentira tem pernas curtas? E é verdade. Quando a gente mente, logo é descoberto. E daí as pessoas acham que a gente é mentirosa. E é triste isso, não é, crianças? Eu espero, crianças, do fundo do meu coração, que vocês todos falam sempre a verdade, indiferente o que seja, sempre a verdade. Eu desejo a vocês uma abençoada semana e tudo de bom. Mas essa dona
hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que nos fala assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Trata-se sobre o 8º mandamento. Que a graça e que o amor de Deus nos concedam um tempo abençoado de reflexão da sua palavra e que Ele nos dê compreensão dessa palavra. Hoje vamos dar continuidade ao estudo referente aos mandamentos. Vamos conversar sobre o 8º mandamento, que trata sobre não falarmos mentiras a respeito do nosso próximo. Ou, como nos fala a versão bíblica, não dar falso testemunho a respeito de nosso próximo. Segundo Martim Lutero, no seu Catecismo Menor, este mandamento significa que devemos temer e amar a Deus e, por isso, não enganar o nosso próximo com falsidade, traí-lo, caluniá-lo ou fazer acusação falsa contra ele. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Assim nós já temos uma boa ideia de tudo aquilo que envolve esse mandamento. Diversas são as situações em que as pessoas são chamadas e às vezes até obrigadas por lei a servir de testemunha. Mas nem sempre as pessoas testemunham a verdade. E a mentira acaba sendo uma grande inimiga da justiça. Um testemunho falso pode fazer com que a vida de uma pessoa seja muito prejudicada. Também uma fofoca é um falso testemunho. Muitas amizades são destruídas por conta de fofocas. Creio que você já conheça a frase que nos fala que uma mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, maior ela fica. Essa frase é atribuída também a Martim Lutero. Mentir significa falar ou agir consciente e voluntariamente contra a verdade. Quem mente se engana a si mesmo e ilude os outros, os quais têm o direito a conhecer a verdade integral de um fato. Dessa forma, toda pessoa que é chamada à sinceridade, à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade, de aderir a ela, organizando toda a sua vida segundo as exigências dessa virtude. Você já percebeu que nem sempre as pessoas cumprem aquilo que elas dizem? Você já percebeu que nem sempre você cumpre aquilo que você diz? Já percebeu que muitas vezes você cai nesse erro de mentir e de enganar? Hoje, as redes sociais estão cheias de mentiras. As pessoas são uma coisa na vida real e fazem de conta que são outra lá no Facebook, lá no Instagram, nas suas redes sociais. Também, facilmente por essas redes sociais, pelo WhatsApp, mentiras são passadas adiante. Hoje nós conhecemos isso e chamamos isso de fake news. Muitas vezes não checamos aquele fato, aquela notícia, aquela informação, se de fato ela é verdadeira. E nós vamos passando ela adiante para os nossos contatos.
E isso também é ir contra esse mandamento. Isso também é infringir o 8º mandamento. Tem uma história que nos ajuda a refletir sobre essa questão. Trata-se da conhecida história das 3 peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: "O que você vai contar? Já passou pelas 3 peneiras?" "3 peneiras?" indagou aquele rapaz. "Sim, três peneiras. A primeira peneira é a verdade. O que você vai me contar é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aqui mesmo. Você deve verificar se isso que você vai me contar de fato é uma verdade. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, que é a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho? Ajuda a construir ou a destruir a fama do próximo? Se você vai me contar, se aquilo que você vai me contar é uma verdade e é uma coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E aí conclui Sócrates: se passou pelas 3 peneiras, então me conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre as pessoas, entre os irmãos, colegas do planeta. A verdade deve garantir a liberdade, a dignidade de vida das pessoas. Deus deseja a prática da justiça em amor para com a verdade. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Guie-se pela verdade. Fuja da mentira. Priorize o bom testemunho em favor do seu próximo. Fuja da fofoca. Interprete tudo da melhor maneira e fuja da calúnia. Que Deus nos ajude a observarmos este mandamento em nossa vida. Que não falemos mentiras a respeito do nosso próximo. Que possamos dar, sim, um bom testemunho como cristãos e cristãs. Amém.
para um momento de oração. Amado Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por todos os mandamentos que deixaste para nós e obrigado de forma especial por hoje podermos refletir sobre o 8º mandamento. Perdão, Senhor, quando muitas vezes nós mentimos, quando muitas vezes nós damos o falso testemunho, quando muitas vezes nós não interpretamos da melhor maneira o nosso próximo, o caluniamos, falamos mal. Perdão, Senhor. Mas obrigado a Deus porque de novo temos a oportunidade de ouvir aquilo que Tu queres para as nossas vidas. E obrigado porque nós sabemos e podemos saber que Jesus é a verdade. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode nos levar a Ti, ao Pai. Obrigado, Senhor, porque morreste na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, e permites que nós possamos de fato conhecer a verdade e que essa verdade nos liberta. Ó Deus, que essa palavra possa nos alcançar, possa continuar falando conosco ao longo do dia, ao longo dessa semana, que ela possa nos ajudar nas decisões que tomarmos adiante, que ela possa nos ajudar no nosso convívio uns com os outros. Também diante de Ti, Senhor, queremos colocar situações particulares que cada um tem, que Tu conheces bem, que nós queremos deixar em Tuas mãos nesse momento. Diante de Ti, queremos entregar pessoas ao Teu cuidado, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, pessoas que têm lutado contra esse mal da mentira, pessoas que têm dificuldades na sua família, no seu casamento, no seu lar, pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas hospitalizadas. Queremos deixá-las todas em Tuas bondosas mãos. Guia-nos, guarda-nos e orienta-nos. Isso nós pedimos e também agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus permita que você viva da verdade, que é o próprio Cristo. Que Ele te ajude naquilo que fizeres, naquilo que falares, naquilo que pensares. Que Deus te conduza, te oriente, que Ele te conceda a paz, hoje e sempre. Amém.